Fala pessoal, tudo bem? Uma dúvida muito comum de muitos advogados que fazem marketing digital é com relação ao formato e os canais onde ele distribui o conteúdo que ele produz para fazer marketing digital. Ou seja, formato é, eu devo construir meu conteúdo em forma de vídeo, é melhor que eu escreva artigos, de repente ali uma proposta mais visual, adequada às redes sociais. E os canais? Eu devo distribuir meu conteúdo nas redes sociais, eu devo patrocinar esse conteúdo ou não posso patrocinar, eu devo tentar posicionar artigos no Google ao invés de ficar tentando apostar em redes sociais, ou eu devo fazer isso no YouTube, que também é, de certa forma, uma rede social. Enfim, qual o melhor formato e quais os melhores canais para se distribuir conteúdo no marketing digital de um escritório de advocacia. E aqui vai a grande advertência. Mais importante no primeiro momento do que decidir qual é o melhor canal e qual o melhor formato, é você decidir qual é a melhor copy e a melhor copywriting para o seu conteúdo. A preocupação com isso, que a gente vai chamar aqui, para não forçar o meu inglês, de copy, é muito mais importante do que a distribuição do conteúdo nos canais certos e o formato do canal. Com a copy certa, descobrir onde o seu cliente está e qual o melhor formato para atrair a atenção desse cliente é muito mais fácil. Nesse vídeo a gente vai falar sobre copy, ou copywriting na advocacia, e como isso pode ajudar você a trazer resultados com muito mais facilidade e com muito mais qualidade também. Então, pessoal, Ricardo aqui do Advocacia em Foco, e hoje a gente vai tratar de um assunto que é pouco comum, pouco tratado aí na advocacia, que é a copy, ou copywriting, a escrita orientada para a venda. Como muitos advogados estão tomando consciência de que melhor do que receber um cliente já na primeira vez, tentar construir sua autoridade e ao mesmo tempo tentar vender o seu serviço, é melhor você separar essas etapas. Você faz um marketing, e no formato digital isso fica bem mais fácil, onde você simplesmente constrói a sua autoridade, atraindo esse cliente para o seu escritório, e num segundo momento você vai falar ali com o seu cliente sobre o seu serviço, o seu preço, as condições de pagamento, enfim, elementos que no geral atrapalham o processo de construção de autoridade, então por isso é melhor separar esses momentos. E fazer marketing digital é a melhor maneira de construir a sua autoridade, porque você tem ali um momento de falar com o seu cliente, de conversar com o seu cliente, usando apenas de conteúdo informativo, sem precisar falar de preço, sem precisar falar de condições de pagamento, e nem entrar em detalhes do seu serviço, que só vale a pena entrar quando você está ali numa negociação para fechar o contrato. E é nesse primeiro momento, né, de conversar, de dialogar com o seu cliente, que é importante a gente dominar alguns elementos de copy. Mas eu vou trazer dois elementos que vão te ajudar num primeiro momento a construir um conteúdo que vai atrair mais e que vai te ajudar lá na frente a fechar o contrato, porque você vai construir mais autoridade com o seu cliente. O primeiro elemento que você tem que trabalhar na sua copy é o acolhimento da dor do seu cliente. Eu vou explicar exatamente o que é isso. E o segundo elemento que você tem que trabalhar com o seu cliente é a narrativa, a história que você vai contar para atrair e manter a atenção desse cliente. Vamos falar primeiro do acolhimento da dor. O que é acolher a dor do cliente? Olha, todo cliente que procura um escritório de advocacia, que procura um advogado, ele tem um problema jurídico. Ele tem um problema e ele quer uma solução para isso. No geral, pessoas têm problemas jurídicos, mas eles só vão procurar o advogado quando esse problema dói o suficiente. Quando a dor pega no cliente, né? Quando a coisa pesa, aí ele procura o advogado. Quando a dor não dói o suficiente, no geral ele tenta resolver o problema por ele mesmo, né? Ele vai num juizado sem contratar um advogado, ou ele num processo administrativo, que é comum aqui no escritório, ele tenta resolver as coisas sem a contratação do advogado, ou ele contrata o contador, né, para resolver o problema mais ou menos. Mas quando a dor dói de verdade, quando a dor pega o cliente, aí ele precisa procurar o advogado. Olha só a estrutura do que eu estou te falando. Ele vivencia um problema jurídico, mas ele vivencia esse problema e por trás desse problema existe uma dor. O que o seu conteúdo tem que fazer? Primeiro, seu conteúdo tem que tratar da vivência que o cliente tem desse problema. E a vivência que o cliente tem do problema é muito diferente da vivência que o advogado tem do problema.
Um erro muito grande na produção de conteúdo de muitos advogados é você acreditar que falando sobre o direito, né, falando sobre o problema jurídico na perspectiva do direito, você vai atrair a atenção do cliente. E o cliente, no geral, ele é leigo, então a vivência que ele tem do problema não é jurídica. Então, no seu conteúdo, você tem que começar a entender o seu cliente para conseguir se comunicar com ele a partir da vivência que o cliente tem do problema. E segundo, por trás dessa vivência existe a vivência de uma dor. E o cliente, para falar a verdade, ele está muito mais preocupado em sanar a dor do que em entender o problema. Aliás, dependendo da sua área de atuação, o cliente está se lixando para qual é o problema jurídico. Ele sabe que ele tem um problema e ele quer resolver esse problema. Então aqui a sua copy, a sua escrita orientada para o cliente tem que começar a acolher essa dor. Você não vai explorar a dor do cliente, né? Você não vai ali fazer um dramalhão para atrair a atenção do cliente. Você tem que mostrar para o cliente no seu conteúdo que você também entende a vivência da dor do cliente e falar sobre isso é uma forma de acolhimento. Que você fale de forma discreta sobre isso, mas que você mostre para o seu cliente que você também entende a dor que ele vivencia por trás desse problema jurídico que ele enfrenta. Então, duas coisas. Primeiro, largar a perspectiva do direito e assumir a perspectiva do cliente. E segundo, tratar da dor que existe por trás do problema. O segundo ponto importante da sua copy é a questão da narrativa, né? Você parar de escrever o discurso muito dissertativo, né, muito focado na construção de um argumento e começar a voltar um pouco para a construção de uma história, contar uma história sobre o seu cliente e geralmente é a história que você domina, você conhece a história dos seus clientes e consegue narrar isso muito bem. Aqui a importância de um recurso muito pouco explorado na advocacia, os cases do seu escritório. Você não precisa falar nome de cliente, você não precisa citar ali que você ganhou a causa, você não precisa fazer isso. Você pode construir um case em abstrato. Você precisa apenas contar a história, mostrando para o seu cliente que você entende dentro dessa história o problema que ele está vivenciando e a dor que existe por trás desse problema. Mas tentar ser mais narrativo na construção dos seus artigos. Esses dois recursos, narrativa, né, contar uma história e focar no problema e na dor por trás desse problema já vai dar um grande diferencial para o seu conteúdo, no sentido de atrair mais clientes para o seu escritório e te ajudar lá no processo de fechamento dos contratos. Por quê? Porque você constrói muito mais autoridade quando você cria uma conexão com o seu cliente. E contar a história do cliente e acolher a dor do cliente é a melhor maneira de você se conectar com o cliente, seja qual for a área de atuação, seja qual for a sua especialidade. Se você quer saber um pouco mais de copy, deixa aqui nos comentários, eu não sei onde está, aqui pode ser no YouTube, no Instagram, no IGTV ou no Facebook, ou no nosso blog, deixe nos comentários a sua dúvida, que a gente vai usar a sua dúvida como recurso para construir mais conteúdo para falar sobre copy na advocacia. Te espero no nosso próximo vídeo, um grande abraço e até lá!